São Chico apresenta Clique ao Vivo, a informação no tempo real. Este programa chega até você com oferecimento de Querish, gente boa, gente nossa, Wincars, app de mobilidade e Honda KG Motos. Aqui é fácil. Olá, gente, boa noite para vocês. Hoje, quarta-feira, dia 19 de agosto de 2026. Hoje, a gente começa a receber aqui no estúdio, ao vivo, os candidatos e candidatas a deputados estaduais e federais nas eleições de 2026. E claro que a gente vai começar pelos candidatos de São Francisco do Sul. A minha primeira entrevistada veio lá da Praia do Ervino. Sabiam disso? É isso mesmo. Ela mora há já uma década em São Francisco do Sul, é a representante do Partido Novo, a Cristiane Mille da Silva, ou a Cris Mille, e a gente vai conhecer um pouquinho mais da Cris Mille hoje. Ouvi muito, quem é essa? De onde veio? De onde surgiu? Verdade. Acho que tu já deve ter ouvido muito disso também, né, Cris? Então hoje é a oportunidade. Queremos conhecer a Cris Mille. Boa noite. Boa noite, Isa. Obrigada pela oportunidade. É uma honra estar começando, né, essa agora nova trajetória aqui, vocês vindo entrevistando, e é muito importante realmente vocês abrirem espaço para nós. Vir falar um pouquinho mais e até dizer e matar a curiosidade, quem é a Cris Mille? Quem é a Cris? Todo mundo quer saber, né? Eu até brinco, gente, já estou decorando quem é a Cris Mille. Mas vamos lá. Meu nome é Cristiane, tá? Mas nas redes sociais, em tudo que é lugar, todo mundo me conhece por Cris. E Cris Mille depois virou minha marca. Sou cabeleireira na Praia do Ervino. Fazem 30 anos que eu frequento São Francisco do Sul. Não sou de Santa Catarina, sou paranaense. Minha mãe era catarina. E quando meu pai se aposentou, ela falou que queria voltar para a terra dela. Então, há 16 anos atrás, meu pai se aposentou, eles venderam tudo em Curitiba e os dois vieram imigrar de novo aqui para São Chico. Meu tio já morava aqui, até mesmo o primeiro dia que eles vieram até a Praia do Ervino, eu estava junto, fiquei bem assustada. E minha mãe chegou e se apaixonou por meu pai, escolheram a casa e eles decidiram que eles iam passar o resto da vida deles na Praia do Ervino. Continuei em Curitiba e 9 anos atrás, por mudanças e acontecimentos que eu tive na minha vida, eu resolvi começar do zero. Houve uma separação e eu disse, já que é para começar do zero, vamos começar do zero desde cidade. Só vi eu e os meus filhos e a minha profissão. Cheguei na Praia do Ervino há 9 anos e meio já, aonde eu abri o espaço, onde é muito conhecido ainda, é o Espaço das Divas. Me tornei hoje referência na Praia do Ervino e São Francisco do Sul, me tornei educadora na área também, já era. Voltei a ser educadora novamente aqui, além de atender as mulheres. Hoje já não tenho um espaço próprio meu, por causa que as coisas começaram a acontecer. Hoje você tem muitos compromissos também, né? Então, montar o espaço, ser responsável por um espaço é muita responsabilidade. Né? Exatamente. Eu sou uma mulher eu sempre falo, eu sou uma mulher de propósitos. E eu sempre tive um propósito na minha vida. Eu já trabalhava com pessoas, principalmente mulheres em Curitiba. Eu tenho teologia, então eu era muito ativa na igreja e sempre trabalhei com pessoas. Aproxima muito as pessoas. Muito. Né? E quando eu vim para o Ervino, eu vim me esconder e, ao mesmo tempo, vim tentar buscar um caminho, porque eu vim sem norte. Recomeçar. E eu vim totalmente sem norte. E eu falei, Deus, eu vou para lá e aonde eu ficar, o Senhor vai me fazer florescer. Então, houve um procedimento, um pouquinho de cura, a gente vai se restaurando. E quando eu percebi, aquele propósito, aquele chamado começou a arder novamente no meu coração. E de ouvir, como sempre, ouvir as dores da minha cadeira, de mulheres que engoliram o choro, engoliram dores que ninguém viu e nem ouviu, mulheres frustradas. Aquilo começou a me incomodar. Então, como é que foi esse teu primeiro contato, assim? Porque quando a gente fala de profissões, né? E quando a gente vai ao salão
ou qualquer cuidado que a gente vai ter, a gente realmente se abre. Sim. Né? E como é que foi pra ti receber isso? Porque você também tem que estar aberta pra ouvir. Exato. E é aquilo, né? Caiu ali, morreu ali. Exatamente. E tu fica meio que uma psicóloga. A gente brinca que a gente, na verdade, tem que fazer junto, casado, cabeleireiro e psicologia junto. E toda cabeleireira, a gente brinca até a manicure também. A gente acaba sendo nem um pouco, é bastante a psicóloga delas. Não, porque eu digo que a gente fala muito em confiar, confia no médico, confia no farmacêutico, confia no dentista. Mas, gente, tem que confiar. A pessoa da tua vida é a tua cabeleireira. A gente que é mulher sabe disso. A pessoa da tua vida é a tua cabeleireira. Tem gente que tem, até mesmo confia muito mais na cabeleireira do que no próprio médico. Né? Mas não é verdade? É verdade. E como é que o pessoal, à tua volta, identificou e viu que você tava mudando e que você tava querendo ingressar na política, assim, tava se engajando? Menina, nem foi aí. Quando aconteceu isso, vou te falar, vai fazer 1 ano. Como eu cheguei aqui? Faz 2 anos e meio, nós temos uma associação de mulheres na Praia do Irvino. E, na verdade, a associação é de São Francisco do Sul. E quando eu comecei a me incomodar novamente, eu falei, eu preciso fazer algo pela população. Eu sempre fui muito ativa em ação social. Eu falei assim, eu preciso fazer algo a mais do que só ouvir aquela pessoa que senta na minha cadeira. E uma cliente minha falou bem assim, que por sinal, ela é minha terapeuta, a Jussara, um amor. Ela falou assim, Cris, o que falta para você tirar esse projeto do papel? Eu falei para ela, não sei, acho que talvez alguém pegar na minha mão e falar, vamos? Daí ela olhou para mim e disse, então eu vou pegar na sua mão e vou dizer, vamos? Então vamos. E aí foi onde eu orei a Deus, falei, Deus, tá, eu vou montar um movimento de mulheres, mas vou fazer o quê? Qual vai ser o nome? E aí onde o Senhor me deu o nome de Estrelas. Como eu ia começar a fazer isso, você também não sabia. Daí eu falei assim, gente, se eu convidar uma mulher, e aquilo, vamos falar agora de mulher para mulher. Se a gente convida uma e esquece outra, a outra fica brava. Porque o rolo tá feito. Tá feito. É panelinha. E era um ambiente acolhedor onde eu gostaria que todas as mulheres fossem acolhidas e ninguém se sentisse excluída. O que eu fiz? Eu fui para o Instagram. Achei, de começo, nós íamos fazer na casa da Jussara uma reunião de 5, 6 mulheres. E fiz somente um convite. Falei que nós íamos fazer uma reunião para mulheres, onde nós íamos sentar com uma roda de conversa e para realmente nos acolher e nos ajudar. E fiz uma chamada, abri um grupo no WhatsApp e falei assim, quem tiver interesse, entra no grupo. Entrou, em 2 dias tinham mais 100 mulheres nesse grupo. Nossa! Daí eu fiz uma enquete para saber quantas pessoas estariam. Na primeira reunião já tive que locar um espaço e na primeira reunião nossa nós tivemos 16 mulheres. E eu no começo era Estrelas do Irvino. No segundo encontro, pessoas aqui do centro ficaram sabendo desse movimento. Teve que cortar o Irvino do nome. Cortei o Irvino do nome. E hoje já se passou mais de 250 mulheres por esse movimento, esse projeto. Eu falo que a menina dos meus olhos, as estrelas que estão aí nos assistindo sabem disso. É gratificante ver como elas chegam e como elas saem, como elas se conectam. Hoje nós somos uma associação sem fins lucrativos, de tanto que a gente cresceu, e nós temos mulheres que vêm de Joinville para cá. Eu tenho mulheres que veio de Blumenau conhecer esse movimento. Só para ter esse encontro, essa noite, é uma vez por mês? A gente sempre fez uma vez por mês. Esse ano eu decidi fazer a cada 2 meses, porque é um ano que tem muito feriado, viria a política. E nós tivemos Copa. E como a gente é dos balneários e a maioria que está nesse encontro é comerciante, então a gente viu que seria uma agenda muito apertada e corrida para todo mundo. Então a gente se reuniu, a diretoria, e esse ano somente a gente está fazendo a cada 2 meses para não sufocar. E o legal é que elas são sempre assim, quando que é o próximo encontro? Quando que é o próximo encontro? Elas ficam naquele... A gente vê que elas ficam mais ansiosas agora, porque elas falam, mas faz falta. Eu falei, mas é bom. Faz falta, é isso. Quem tá acostumado, né? Exato. Quando acostuma com aquela rotina. Porque foi 2 anos, todo mês nós tendo os encontros. Se apega, né? Se apega. Deixa eu dar um boa noite aqui pra nossa audiência. Agora são 8h
11 minutos. O Wilson Rodrigues está aqui, o Volney Ventura, a Isabelle Silvério, a Roselete Pauli, Ediomar Freire, boa noite para você. A Estela, a massoterapeuta, está aqui com a gente também, a Prof. Estela, a Luciane dos Santos, a Maria Inês Bernestoff, a Jéssica Delgado, a Selma Gomes. Um abraço para você. O Lucas Gerber também está aqui com a gente, a Sandrinha Santos, José Manuel. Um beijo para você, pessoal. Ó, tem bastante apoiadores da Cris Milho. O pessoal tá bombando aqui. Júlio César Pereira, Maria Matoso, Pablo Éder Silva, Francisco Vieira. Tem bastante gente aqui. Cris, já falando da tua candidatura. A Ana Araújo, um beijo para você. Mas eu queria saber o que é que esse povo todo... Porque a tua candidatura, ela surgiu, né? Você já estava ali no partido participando, mas o teu nome surgiu nos 45 do segundo tempo. Como é que todo esse pessoal recebeu essa notícia? Por incrível que pareça, foi até assustador, mas eu fui muito acolhida. E eu sempre falo, e não vim da política, Isa. Não tinha intenção nenhuma. A minha intenção era que a sociedade crescesse e eu alcançasse um máximo de número de mulheres, que sempre foi o meu alvo. O teu foco é o eleitorado feminino. Exatamente. Não é que é meu foco, mas sempre foi a minha maior bandeira, porque eu trabalho diretamente com mulheres. E como cheguei na política, foi assim, eu conheci, na verdade, o Novo, sempre gostei estando aqui, porque nós temos o Adriano, que é uma referência na nossa região. A Rejane, eu sempre me identifiquei, ela é uma grande, é da sua área, sabe? Meu Deus do céu, ela é uma mulher que realmente é o exemplo, e agora assumindo a prefeitura de Joinville, ela está mostrando que realmente ela é capaz. O Adriano deixou ela muito bem preparada. O evento ano passado, eu fui no evento para ver a Rejane e o Adriano, e uma fala da Rejane me sacudiu. E me sacudiu, assim, que eu falei que eu ganhei, assim, a gente brinca muito lá em Curitiba, assim, aquele pedala, robinha, corda. A Rejane fez uma fala que eu falei assim, meu Deus, isso tem tudo a ver. Ela falou assim, a gente reclama, vocês reclamam, mas vocês reclamam no sofá. E aí ela colocou umas cadeiras lá na frente e ela falou assim, se você não sair do sofá e não decidir vir sentar aqui na frente, os mesmos vão sentar. E vai continuar a mesma coisa. Eu tô aqui hoje porque eu decidi sair do sofá e fazer a verdadeira e pura política. Uma política digna. Aquilo me trouxe um despertar. Mas mesmo assim eu pensei assim, vou fazer algo para ajudar. Aí conheci o Jonathan, que ele é o presidente do Partido do Novo em São Francisco do Sul. Tomamos vários cafés, eu enrolei ele muito tempo e ele me convidou. E por trabalhar por mulheres, ele me apresentou até mesmo a Mulheres pelo Novo. Existia uma pessoa que era responsável, mas como ela ia ser a candidata que iria vir, ele precisava substituir. E ele me fez essa proposta. Eu achei viável porque eu não estaria na frente, estaria fazendo o que eu já faço, trabalhando com mulheres, trabalhando no salão, Encontro das Estrelas, tudo bonitinho. Fazendo crescer, né? Exatamente. Porque eu penso assim, quanto mais eu puder trabalhar em benefício das mulheres, eu estou me sentindo realizada. Porque eu sei que esse é o meu maior propósito. E aconteceu que nos últimos momentos, nos últimos segundos, nós tivemos um problema particular com a pessoa que ia sair pelo Partido Novo, e para mim foi um grande susto realmente levar o meu nome para a diretoria do Estado, e o meu nome foi aprovado. E quando eles jogaram na mesa, eles falaram assim, olha, a gente precisa votar, e no diretório o teu nome foi o mais votado. Eu já me assustei assim, oi? Aí eles fizeram a reunião com todos os afiliados, e eles falaram assim, não, é a Cris, e não... foi unânime. Aí eu me assustei, meu marido estava junto comigo, meu marido não é da política, ele nem gosta muito, eu olhei para ele assim, você já está na política, você só não percebeu. Para quem está assistindo a gente, inclusive deixa eu até contextualizar como é que funciona, porque você não basta estar filiado, passa por uma convenção partidária. Sim. Então, por isso que existe o pré, né? O pré-candidato é aquela pessoa que se coloca, eu quero ser. Só que o número de cadeiras são contadas, né? Inclusive Exato. Para ser candidato. Aí você imagina, são 295 municípios no nosso estado. Se cada cidade ou região decidir colocar um candidato, nossa, são mais de 100. Então, é uma coisa que é muito concorrido, né? Muito. Então, ser escolhido realmente é
é uma realização. Só de Foi. concorrer, né? Exatamente. E daí veio o primeiro susto, porque eu não cogitava, e não cogitava mesmo. O pessoal do partido estava começando a querer trabalhar a minha mente para ver se conseguia trabalhar para algo para 2028, algo que era um projeto que estava sendo até assim, eles estavam namorando para ver se realmente que eu falei assim, gente, não era o meu alvo. Então a gente estava namorando algo para 2028. Eu falei, não, até 2028 eu posso me preparar para isso. Mas aí, como todo mundo voltou, eu falei, como vamos dizer não? E aí eu falei assim, não, então se todo mundo tá comigo, então eu não sou uma mulher de correr, eu não sou uma mulher de, às vezes a gente precisa recuar, mas não sou de fugir. E daí foi onde eu falei sim para a política. Vou nessa. Vou nessa. Então eu sempre falo, eu não busquei a política, mas o meu propósito me trouxe a política até as minhas mãos. E eu não podia perder essa oportunidade, porque estando na política, eu vou ter uma voz ativa e eu vou conseguir ecoar essa voz muito mais além do que eu poderia imaginar no começo. Isso é algo que tem que ser... A gente tem que dar os parabéns, né? Porque não é fácil você deixar as suas situações pessoais, a sua rotina pessoal para se colocar na política. Agora são 20 horas e 17 minutos, vamos ver aqui os comentários. Ó, tem muita gente aqui falando, guarda esse número, guarda esse número. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o número da Cris. Calma aí que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Grava o número, ó, muita gente falando, grava esse número, grava esse número. Dercy Gonçalves, um abraço para você. O Ederson Raulino também que tá aqui com a gente. O Joel Carlos Roberto. A Gilda Moraes tá sempre aqui com a gente, também tá aqui na audiência. A Jana Silva. Maridar, um beijo para você. O André de Oliveira tá aqui também e tá dando um oi para ti, Cris. Ó, bora lá, Cris. Bora. Ai, o André. O André, gente, ele é o deputado federal que a gente tá fazendo dobradinha. Ele é candidato também. Ele e é um cara que eu conheci há pouco tempo. E sabe aquela pessoa que você conhece e se apaixona? Porque é de uma índole, assim, que foi... Eu falei assim, a gente se conectou e pra gente realmente vir fazer uma dobradinha, você tem que realmente se conectar com a pessoa. Isso é verdade. Senão... E os princípios do André são os meus princípios, família, e ele é um engenheiro, é uma pessoa que eu falo até mesmo para nós em São Francisco do Sul. O André, como deputado federal, vai poder nos ajudar muito a nossa região e toda Santa Catarina. Eu quero deixar um beijo enorme, André. Que prazer ter você conosco aqui nessa live. E ele é um cara que realmente já tem uma história linda em Itapema. Ele foi o vereador mais votado da região. Ele é uma pessoa que já tem uma jornada bem linda na política. É um cara que realmente merece aonde está e merece o nosso voto de confiança, sem dúvida nenhuma. Ó, que legal. Então, parabéns para o... André, boa sorte para você também, né, André? Cris, deixa eu te perguntar, aproveitar aqui, a gente separou os blocos, deixa eu contextualizar aqui para nossa audiência. A gente vai fazer 2 blocos. Então, o primeiro bloco é para a gente conversar mesmo, conhecer um pouquinho mais a Cris. E o segundo bloco, a gente vai falar sobre política efetiva real, sobre propostas e sobre como vai funcionar essa campanha, o que você busca trazer, né, da Alesc para São Francisco do Sul. Já falando agora de Partido Novo, fiquei sabendo aí, um passarinho me contou que tu é assim com o Adriano. Com o Adriano. com o ex-prefeito de Gemílis, que tu é assim com ele. Conta pra gente um pouquinho dessa história, desse relacionamento de vocês. Ele também apoia a tua candidatura. Sim. Você é a candidata do Adriano aqui em São Francisco do Sul, né? É uma chapa PL e Novo, exato, mas a candidata do Adriano é você. Exatamente. É uma honra, até mesmo posso falar isso. Em São Francisco do Sul, eu sou a candidata do Adriano pelo Novo. O Adriano é um parceiro, né? Quem conhece o Adriano sabe muito bem o que eu estou falando. Ele é um homem também de uma índole. E ele é um cara que não veio da política. E a gente até conversou, ele falou assim, Cris, não se assuste, a nossa história é parecida. Eu fui para a política para indignação e eu cansei também de ficar no sofá. E o Adriano, ele realmente, assim, ele dá esse acesso muito aberto. Ele é uma pessoa que a gente fala, ele é do povo, ele senta, ele conversa.
Ele é aquela pessoa que a hora que você precisa, ele tá ali. E ele acompanha, ele motiva. Ele gosta aqui de São Chico, né? Ele gosta. Ele gosta muito. E ele fala assim, e ele realmente ele fala que é uma das dores dele. E ele estando como vice-governador também vai poder nos ajudar muito. Porque a região norte é a região dele. E ele falou assim que ele não vai deixar de nos ajudar. Uma das nossas maiores causas, e eu creio que alguém vai falar sobre isso, a 280. E ele sabe dessa nossa dor. Então, ele é uma pessoa que realmente, sim, ele tem feito e faz toda a diferença. E eu falo para ele que é uma honra. Eu conheci o Novo pelo Adriano. E eu falo, eu vim pro Novo pelo Adriano. Por admirar o trabalho dele. Exatamente. E eu até brincava na outra eleição, eu falava assim, como eu queria poder votar em você. Daí ele disse, mas não pode. Eu falei, não posso. Mas gostaria muito, porque ele realmente é uma pessoa que ele nos incentiva a ser uma pessoa melhor. E nos incentiva a poder ajudar as pessoas. E o que eu aprendi, principalmente, Isa, com o Adriano, é possível sim. Isso me incentivou a dizer sim até na política, eu posso te falar. O Adriano é um político que ele me ensinou e tem me ensinado que é possível sim você ser um político limpo, um político íntegro, um político que você realmente pode bater no peito e dizer assim, eu faço pela população. Eu estou aqui por uma causa maior. O que o Novo por que eu estou no Novo? O Novo me trouxe isso que eu já tinha na minha vida. Nós trabalhamos por um propósito. O Partido Novo, ele trabalha por um propósito maior. E ele tem um projeto, não é um projeto para agora. Ele tem um projeto para 2028, nós temos projeto para 2030. Uma continuidade. Com o Adriano. E ele cada vez mais tem me ensinado isso. Que nós temos que ser pessoas cada vez mais com propósito por um bem maior. Olha que legal, que bacana, sabe, que vocês têm essa proximidade, essa conversa. São 20 horas e 23 minutos, a gente vai para o intervalinho comercial bem rapidinho, mas você aproveita esse tempo e escreve as suas perguntas, o que é que você quer saber da Cris Mili, candidata a deputada estadual pelo Partido Novo aqui em São Francisco do Sul. E no segundo bloco a gente vai falar só de política, já volto. Carnê Sorte Queires, concorra até R$100 mil em Pix. Refrigerador Biplex de alta capacidade, 3.490 à vista ou 269 mensais. Midea, lava-roupas automática 15 quilos, 1.790 ou 139 mensais. Fischer, forno elétrico grill 44 litros, 590 ou 45 mensais. Panela elétrica de pressão 6 litros, 449 à vista ou R$35 mensais. Carnê Sorte Queires, compre no Carnezinho e concorra até R$100 mil sorteado pela Loteria Federal. Procurando sala comercial em São Francisco? Nós temos a oportunidade certa para você. O Centro Comercial São Francisco está com unidades para locação. Já imaginou sua empresa instalada na estrutura mais moderna da cidade? Situado no coração de São Chico, nosso espaço recebe em média 3.800 visitantes ao dia. São 10 mil metros quadrados distribuídos em 4 pavimentos. Contamos com 110 unidades comerciais prontas para receber a sua empresa. Aqui as oportunidades não param. Acabamos de criar um corredor de lojas com acesso direto para pedestres. Nossas salas são modulares e se adaptam às necessidades do seu negócio. Além disso, oferecemos uma estrutura completa, com praça de alimentação, área de café, caixas eletrônicos, bancos, lotérica e um amplo estacionamento com mais de 200 vagas. Quer investir em São Francisco e fazer parte desse sucesso? Entre em contato conosco. Centro Comercial São Francisco. É bom estar aqui. Vale a Troca Queres. Aqui, seu colchão velho vale dinheiro na troca por um novo. E o Queres ainda recolhe o produto usado na sua casa. Ecoflex, conjunto box queen pillow duplo, usa os dois lados, 2.990 à vista ou 229 mensais. Dê seu produto usado e ganhe mais 500 de desconto. Difference, conjunto box queen, molas ensacadas firme, 2.490 ou 189 reais mensais. Dê seu produto velho na troca e ganhe mais 500 de desconto. No Queres, vale a troca. Falei pra vocês que era bem rapidinho, que a gente voltava já. E aqui nos bastidores, o assunto da política já, ó, já começamos a tricotar. E já vou começar, obviamente, pelo número, né, Cris? 30180. É o número do Disque Denúncia. Exatamente. E é o número que eu escolhi. A gente escolhe os nossos números.
E é estratégica mesmo, assim, é uma estratégia porque eu estou na política por uma voz, e uma voz feminina. E o pessoal fala, minha maior bandeira... Não, eu tenho várias bandeiras, mas sim, é uma bandeira que eu não vou deixar de lado jamais. E a gente precisa, sim, e até aproveitando, nós estamos agora em agosto, Lilás. Nós estamos no mês que nós falamos sobre a violência doméstica, a violência, seja ela física, emocional, e a gente precisa trazer isso para a população de uma maneira que, principalmente para a mulher que passa por essa violência, seja ela física ou emocional, porque nós também temos muitas mulheres que passam por isso, que elas têm um número a pedir ajuda, mas não somente este número, algo por trás que seja funcional. Então, porque eu peguei, eu falei assim, porque eu olho para mim e falo assim, eu sou uma voz, eu posso ser a voz dessa mulher. Então, qual número me poderia dizer assim, nossa, o que tem a ver com a Cris na política? O que me trouxe na política foi meu propósito, e meu propósito é mulher, então, por que não o 180? O 30 do partido, aí eu falei assim, pessoal, eu quero o 180. É um número fácil de decorar, porque a maioria pega? Não é. Mas o meu intuito não é esse. O meu intuito é que as pessoas se identifiquem com esse número. Esse número, ele tem um peso. E se identifiquem com você também, Exato. né? É, porque você identificando com esse número, vai se identificar diretamente com a minha fala. Ó, a Carolina Valer tá aqui com a gente e perguntou que o Partido Novo tem a fama, né, de ser um partido de elite, pelo menos a nível nacional. Cris, você tem medo dessa fama de elite grudar e te colocarem como uma pessoa elitizada ou privilegiada? Não, Carol, boa noite. Não tenho medo porque eu não vou permitir, e assim, isso é algo que nós temos tentado mostrar que não é elite. Realmente, o Partido Novo, ele nasceu de empresários. Uhum. Mas eu sou empresária e eu sou uma cabeleireira. Você não é uma milionária, Cris, então. Não sou uma milionária, gente. Eu trabalho, eu levanto todo dia cedo, ralo no salão, na clínica, todo dia. Porque o novo, a maioria que se identifica são empresários. Quero eu, quem sabe, Deus me abençoe, que eu me torne uma milionária. Mas não, então isso daí, na verdade, é algo que tem que cair por terra. Uhum. Não é porque começou com um grupo de homens que tinham dinheiro, e graças a Deus que começou com eles, mas eram empresários que, do mesmo jeito que eu, estavam indignados com o nosso Brasil, com a nossa política, e queriam mudar. Mas não, isso daí é um rótulo que colocaram em nós que não existe. Na verdade, no nosso meio, isso não existe. Você vai derrubar esse rótulo. E eu sou a maior prova. Eu estou aqui com uma candidata e uma cabeleireira. Tá certo, tá aí, gente. É a pergunta da Carol. Você que tem perguntas também pode mandar aqui, tá? Agora eu vou fazer as minhas perguntas. Faz lá. Cris, eu quero saber das tuas propostas. Vamos falar de política pública, vamos falar de propostas. O número, obviamente, né, o 30-180 já deixa claro Exato. Que você vai trabalhar pela política de segurança das mulheres. Mas não só São Francisco do Sul, mas acho que a nossa região norte como um todo, ela sofre muito com a questão de infraestrutura, né? O que a gente pode esperar da Cris Mille, assim que eleita, para a nossa infraestrutura? Na verdade, é aquilo que você falou, não é uma dor nossa só aqui, mas de toda a nossa região. E eu sempre falo que, na verdade, isso não é como é que eu posso falar para você? Não é nem proposta, isso é um dever que nós temos que ter e realmente trazer. A infraestrutura é a base de tudo. Uhum. E a gente, muitas vezes, faz até vista grossa para isso. E a gente, sim, tanto São Francisco do Sul, principalmente a nossa grande São Francisco do Sul, eu sou da Praia do Orvino, são cidades que têm tudo para crescer e a gente não tem o básico da infraestrutura, as nossas ruas não estão preparadas para isso, as nossas rodovias não estão preparadas para isso. Nós sabemos que os finais de anos nossos, cada vez é um colapso um pior do que o outro. Porque as pessoas não estão vendo o básico. Eles estão... E quando a gente fala de infraestrutura, a gente fala de básico. O que é um básico? É uma boa rua. É uma boa locomoção que a gente não tem. É as pessoas poderem realmente ter o direito de ir e vir. Coisas que isso não acontece em São Francisco do Sul. Quando nós falamos de infraestrutura, nós falamos das nossas BRs.
Nós temos BRs nossas, tanto federais como estaduais. Infelizmente, as federais a gente não é a nossa competência, né? Mas nós podemos sim, junto, incomodar. E eu penso o seguinte, se quando nós colocarmos alguém nosso mesmo lá, Isa, e nós tivermos alguém que sente a nossa dor lá dentro, as coisas vão acontecer. Vamos falar de infraestrutura. Não, eu vou falar de algo que não atinge só o Ervino. Vamos falar do Parque Acaraí. O Parque Acaraí ali, a gente pode falar de infraestrutura junto com ele. O Parque Acaraí é algo que a gente coloca junto a infraestrutura com o turismo. Eu vim de uma cidade que é cheia de parques, Curitiba. Uhum. E a gente, quando fala de turismo de São Chico, o que é turismo em São Chico hoje? É a praia só, né? E nós só temos praia? Praia é o centro histórico, é o que o pessoal mais procura, assim, né? Mas o Parque Acaraí é bem falado. E é do estado, né? E é do estado. E eu fui até atrás ver algumas situações, como se encontra. Quando a gente fala de infraestrutura, a gente pode falar ali de ruas. Uhum. Você já passou ali para Praia Grande? Sim, então, tem a rua ali, a avenida que corta o parque, né? Exatamente, a Avenida Atlântica. Esses tempos atrás, alguém falou, que questionou de a gente precisava ir até a Enseada. E eu falei assim, gente, é impossível no inverno ir Enseada por ali. E aí, quando eu falo de infraestrutura e o Parque Acaraí, por quê, Cris? Porque se eu faço o Parque Acaraí realmente ser um parque, não aquela coisa... Porque assim, passa por ali, o turista não sabe que aquilo é um parque. Verdade. Não sabe. Tem placa ali? Não tem. E ali para nós é a Avenida Atlântica, que sai do Ervino, que vai até a Praia Grande, ela para nós é um refúgio, muitas vezes, para a gente fugir da nossa 280 e a 415, que é um caos. Mas, se eu faço aquele parque ter vida de verdade, mas ele tem vida para quem ali? Para os animais, para ser explorado, para que as pessoas tenham acesso, porque, gente, não tem coisa mais bonita do que você poder, no domingo, fazer uma caminhada no parque. Nossas praias são lindas, e nós temos as praias mais lindas. Só que São Chico tem muito mais do que praia. E se eu levo esse parque ser realmente ativo, para as pessoas conhecerem, nós temos as dunas que estão abandonadas, e eu consigo o quê? Arrumar a avenida ali, Atlântica. Traz investimento, né? Traz investimento. E o que eu trago junto? Eu desafogo dois grandes problemas nossos. Hoje, a infraestrutura... Por que as pessoas não vão para o Ervino? Vou falar ali da minha maior dor. Porque o Ervino... só entra no Ervino... o Ervino, ele não é passada. As pessoas vão porque querem... Porque tem que ir lá mesmo, exatamente. Né? A infraestrutura faz também o nosso direito de ir e vir. Vamos falar de ruas. Eu comecei a minha campanha essa semana na Praia do Ervino. Hoje eu não pude estar nas ruas com as meninas porque eu ainda estou atendendo no salão. As meninas me passaram vários vídeos de chorar. Eu tenho moradores que eu conheço que me mandam um vídeo e falam assim, Cris, eu tenho que deixar meu carro 3 quadras da minha casa para ir a pé, porque o meu carro não entra na minha casa e não sai. Entra na rua. E eu tenho vídeos aqui. Isso é infraestrutura. Isso é o básico que a gente tem, o direito de ir e vir. Não, e a gente tá falando de uma dor, né? Que tu tá recebendo uma demanda de dor de pessoas que moram muito perto. Exatamente. E eu sei que não é só isso, Ervino. Tem outros lugares aqui. E em São Chico acontece. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso... o Ervino ainda tem essa carência muito maior. Uhum. Então, assim, por que eu não posso entrar por ali? Por que aquela rua... já me falaram, tem uma parte que ele não pode ser asfaltado. Tudo bem. Vamos colocar o que pode. Você já pensou se o Ervino se torna... não se torna um local que a pessoa... Mas uma rota... até mesmo assim, a gente pode falar assim, um gargalo de desvio, que sai da 280, quem vai pra prainha, vamos supor, no verão, um dia lindo. E no verão o pessoal faz isso, né? De ir de sair dos balneários e ir pelo Ervino, né? Mas nem todo mundo, por quê? Porque é arriscado. O meu carro, eu tenho uma dança, ele é alto. Não tem energia, não tem luz também, né? Não tem luz.
Não, eu mesma, eu tive essa experiência. Eu fui convidada a palestrar na prainha e tinha chovido e o meu pneu furou lá. E eu tava com o carro com 5 mulheres. Sério. No Parque Acaraí o teu pneu furou? Uhum. Sem área, sem área. luz. A minha sorte que eu andei, aonde eu consegui chegar com o meu carro, pegava um pouquinho de área, que eu pude chamar o seguro. E se eu tivesse aonde não tivesse área? Iam passar a noite ali, ou até passar alguém, né? Pra pedir um socorro. E esse parque, ele tá ali, abandonado. E vou te falar, ele é realmente estadual e existe um projeto para ele desde 2005, se não me falha a memória, e ele está parado, Isa. Parado. Caramba. O pessoal está comentando aqui sobre a ligação do Ervino com a Barra do Sul. E isso é bem importante falar, porque isso é uma pauta estadual. Isso é algo para o deputado, não para prefeito, não para vereador, que é o trânsito entre duas cidades, é a ligação entre duas cidades. Então, isso realmente é uma pauta estadual. Existe, né, esse projeto. Existe. E o que falta é recurso mesmo. É recurso. Existe um projeto que já foi até entre as duas prefeituras, que eles tentaram negociar valores por causa em termos de colocar uma balsa ali e não chegaram ainda em um acordo. Mas eu, Cris Mili, acho muito mais interessante nós colocarmos uma ponte. Fazer um estudo técnico ambiental para isso. Exatamente. E para isso acontecer, aí que entra também a nossa Avenida Atlântica. Nós precisamos fazer a ponte, mas fazer aquela rua também funcional. Então, realmente... E assim, se nós fizermos essa ponte tem que sair. Existe projeto. Então, por que esse projeto está parado? É por causa de verba? E por que os deputados estaduais hoje que estão lá... Destina a emenda, né? E assim, aproximadamente, eles receberam, entre 4 anos, é uma estimativa, gente, quase 60 milhões eles tiveram em mãos. Houve dinheiro, há dinheiro, tem dinheiro. Por que vem só migalha para nós, Isa? Falta de apoio, né, político, falta de força, né, força política. Cris, é possível fazer? Sim, gente, é possível. Isso não é uma promessa de política. Isso não é uma promessa por causa que a gente está aqui na política para não vote-me, não. Isso é possível, sendo qualquer deputado estadual, consegue tirar esse projeto do papel. Consegue, é uma verba alta, sim, mas nós também temos benefícios federais, eles podem nos ajudar. Por quê? Porque a gente vai mexer na 101 e na 280. Uhum. A 280 é uma BR federal. Então, se eu consigo tirar totalmente aquele trânsito da 280, é só o estado que ganha? Não, ali ganha São Chico, ganha Barra do Sul, todo mundo. O turismo ganha. As cidades, a região. O acesso fica mais fácil. A Barra Velha ali, ela vai ganhar muito mais também, porque ela vai ter acesso. Muita gente já faz aquele acesso que sai da 101 e entra, mas... Então, que saindo da Barra do Sul já sai lá perto do pedágio, né? No pedágio. Mas aí a pessoa... bem lá na frente. Exatamente, já. Mas se a pessoa entrar por ali, ela vai morrer aonde? Na 280, no caos da 280. E quem que vai querer vir para cá? As pessoas estão deixando de estar em São Francisco do Sul, nas férias delas, no verão, por causa da 280. E sim, isso Cris, é algo que pode acontecer e isso é viável, é muito viável. Não aconteceu ainda porque esse projeto está parado, porque realmente não houve interesse. Não houve interesse. Tu tá focada nisso, Cris? Eu tô porque não é só para minha região, por São Francisco do Sul, é por Araquari, é para Barra, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, assim, é algo, a nossa cidade hoje sofre porque nós hoje não temos, gente, uma pessoa de voz ativa lá dentro da Assembleia, lá na LESC, falando não. Porque a gente, assim, quando você elege um deputado estadual, ele ganha verba. Eles não falam para você para quem você tem que distribuir a verba. É nós que decidimos. É o deputado que manda. É nós que mandamos. Eles vão me dar tanto por ano e falar assim, agora você faz o teu papel. E o papel do deputado estadual, um dos papéis é justamente isso, liberar verbas para o Estado.
E por que que nós vivemos de migalhas? E eu tenho falado isso direto, porque nós não temos uma voz nossa. É que todo mundo vem aqui, puxa o voto, leva embora e... Traz verba para São Chico, investe aonde não é para investir, aonde não há uma dor, não há uma necessidade, mas eu ajudei. Porque é para voto. Infelizmente é assim. E a gente não... É triste a realidade, mas é uma realidade... Gente, nós não temos mais de 70 anos um deputado estadual na LESC. São Francisco do Sul vai fazer mais de 70 anos que não tem um deputado estadual nos representando lá dentro. Por isso que a gente está como está, vivendo de migalhas. Daí eu te pergunto, até quando nós vamos viver de migalhas? É aquilo, não quer votar em mim, mas vote em alguém daqui. Vote São Chico. Nós temos que entender, Isa, que não é momento de brigarmos. E isso você nunca vai me ver brigar nas redes sociais, bater boca com o candidato. Não é da minha índole, não é do meu princípio. Eu penso o seguinte, é momento de nós nos unirmos. Deixar o voto aqui, né? É o que eu falo, gente, deixa o voto aqui. Ah, mas o deputado de lá... O deputado de lá te ajudou? Ajudou. Ajudou teu bairro? Ajudou. Ah, fez aquilo, fez... Mas vou te falar, o que ele fez é bem pouco do que ele recebe. Porque ele podia fazer muito mais. Porque não é pouco que vai para a mão de um deputado estadual. E cada um que vem de fora, que pincela 200, 300 votos, 500 votos, nunca mais a pessoa aparece aqui. Até vou pegar a listagem das eleições de 2022 para a gente ver quem foram as pessoas que foram os 10 mais votados aqui, os 20 de cada categoria, para a gente ver aonde estão essas pessoas. Levaram o voto e quantas vezes vieram aqui na nossa cidade. Seria muito bom mesmo. Que assim, as pessoas vão se espantar, porque elas não têm noção disso. Aonde estão essas pessoas hoje? E aí elas sempre vêm no ano eleitoral. Ó, tem mensagem ali pra Cris. Agora são aqui, 20 horas e 43 minutos. Vamos ver. A Cris recebeu uma mensagem aqui. Não, a gente tem a estatística dos deputados que foram eleitos. Ah, tu tem aí? Temos. Pode falar, fica à vontade. Vou pegar aqui. O Carlos Henrique... Gente, tem muita gente aqui. Vamos falar, né? O Carlos Henrique de Lima, tá? Ele teve de votos em São Francisco do Sul 2.593. Ele é de Joinville. Ana Carolina Campagnolo, ela teve 1.170 votos aqui. Nós tivemos o Fernando Ocler, ele teve 1.549. Esse tá sempre aqui. Esse ele não podemos falar dele, que esse trabalha por A Ana Paula da Silva, ela teve 642, daí ainda tem o Volney, daí vai diminuindo, né? Mas para você ter uma noção, dos 3 que eu falei, você só me disse um que está sempre aqui. Esse outro não sei nem quem é. Carlos Henrique de Lima. Gente, eu não tô julgando ele, não tá? Sei, não, sério, eu não sei nem quem que é. O Sargento Lima? Por nome, assim. E quem é a Ana? A Ana Campagnolo é a deputada Ana Campagnolo também. Então, assim, quantas vezes eles vieram passear aqui em São Chico? Fora para entregar emenda. Quanto que eles trouxeram de emenda? A gente não consegue puxar agora, né? Quanto que eles trouxeram de emenda. Tá muito em cima da hora. Não, mas num contexto geral, né? Em 4 anos, pode ser muito mais, né? Se a gente tem um candidato daqui da nossa cidade. Exatamente. Eles ajudaram, e sim, eles ajudam. Só que a gente tem que entender o seguinte. Se nós tivermos alguém nosso o valor é bem maior. Deixar de receber migalhas. E receber verba de verdade. Tá certo. Para ser protagonista, né? Exatamente. Pegar projetos como o Parque Acaraí, pegar a ponte, trazer projetos nossos para a saúde, que precisa, trazer verba para a nossa educação de verdade e fazer as coisas acontecer de verdade. É sobre isso que eu tô falando. Assim, deixa eu te fazer uma pergunta que bem íntima, assim. Pode fazer. A Cris Mili eleita, qual seria, assim, o teu primeiro feito? O que tu tem vontade? Assim, a hora que eu me eleger,
é isso que eu vou fazer? A primeira coisa, assim, que vem na tua cabeça. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, eu vou botar esse Parque Acaraí funcionar. As pessoas têm que conhecer o nosso parque, ele é lindo. Ele é lindo e a gente tem que fazer as pessoas conhecer, fazer o turismo de São Chico acontecer de verdade. O que é uma cidade turística? É muito mais além do que um centro histórico e as nossas lindas praias. E se eu fazer o parque funcionar, Isa, eu trago a ponte junto com a estrada. É investimento, né? Exatamente. Porque quem não vai querer investir? E o turismo ecológico, ele rende muito, né? Muito. A gente sai daqui pra ir ver caverna em outro lugar, pra ir ver rio, ver cachoeira. Por que os outros não podem vir pra cá, né? Exatamente. Eu sou uma pessoa que eu viajo muito com meu esposo. E a gente fala assim, vamos viajar para lugares que não tem praia, porque a gente mora na praia. E eu me meto no meio do mato com o Júlio, que a gente gosta. Juro, a Cris trouxe a pauta do Parque Acaraí, a última vez que acho que foi falado e comentado bastante sobre o parque foi quando aquele senhor se perdeu com a cachorra lá no ano passado. Que daí se perdeu, o Guilherme ri aqui, mas se perdeu, que daí foram lá, fizeram toda aquela operação de resgate para ele e depois foram atrás da cachorrinha que ficou perdida mais uma semanada lá. Ficou perdida, exatamente. E quando alguém tenta se aventurar. E ele se perdeu porque não tinha sinalização, né? Não tinha sinalização nenhuma. De vez em quando, tem grupos que eu vejo lá que vão até o Ervino, que fazem pedalada, que fazem caminhada. Tem pessoas que se mobilizam, sabe? E isso é bonito, mas assim, a gente pode investir mais nisso. Porque o turismo traz muito investimento. Mas um turismo não só fechado, porque São Chico não é sobre só praias. Nós somos uma ilha linda. E a gente tem muito mais que praias para mostrar para essas pessoas. Concordo com essa senhora. São Chico vota em candidatos de fora, comentou aqui a Maura Tavares. É verdade. Tem que começar a votar nas pessoas aqui da nossa cidade. Agora, Cris, eu vou pedir para ti, para você pode falar para mim ou pode falar para a câmera, né? O que você preferir. Por que a gente deve votar na Cris Mille? Por quê? Por que a gente deve votar na Cris Mille? Dar esse voto de confiança para você. É o seu momento, vai lá. Porque a Cris Mille não veio da política. Mas o propósito dela trouxe ela até a política. E o meu propósito é curar mulheres é muito mais além do que eu imaginava. É restaurar famílias, é restaurar realmente uma cidade. E tenha certeza, eu vou ser a voz que vai te representar lá dentro e não vai se calar. Porque muitos entram lá e se calam. E eu não vou me calar. Entra no sistema, né? Exatamente. Tu tá preparada para isso já psicologicamente? Tô. De saber que isso acontece, de que você vai ter que derrubar barreiras ali, né? Exatamente. E eu sei que não é fácil, mas não é impossível. Que quando você tem um propósito, você tem princípios, você pode... às vezes a gente pode até ficar... Eu até brinco. Cris, você tá com medo? Me fazem muito essa pergunta. Eu falei assim, gente, não é falta de coragem, mas a gente vai com medo. Porque a gente sabe que é capaz. E quando a gente sabe que a gente consegue furar uma bolha e se permitirem, deixarem, a gente não se segura. E eu sempre brinco, eu sou desbravadora. E eu gosto, tanto que eu tô na política e eu inventei várias coisas. Então, se eu preciso desbravar agora essa minha fala, então esse é o meu momento. E se chegou para mim agora, porque agora é o momento realmente de eu usar a minha voz para um propósito maior. Tá aí, é o primeiro candidato ainda. Não se convença você de casa ainda. Calma que é o primeiro candidato. Mas foi bom. Foi um discurso bom, tenho que admitir. Agora são 20 horas e 50 minutos. Queria agradecer a Cris. Vou pedir pro Gui colocar na tela o teu Instagram, né? Porque só tá começando a campanha, na verdade. Começou no domingo, né? Exato. Então só tá começando, é o pontapé inicial. E agora é muita correria e muitos compromissos. Tá preparada para isso? Tô me preparando, eu até brinco assim, psicologicamente eu tô preparada, eu tô me preparando agora fisicamente. Precisa alimentar. Bastante, porque é puxado, mas tem sido tão gostoso, tá sido muito bom, porque tá sendo acolhedor, as pessoas estão entendendo, estão me acolhendo muito, então tá sendo tão leve, Isa, que todo dia quando eu acordo, eu me acordo animada porque é por um bem maior.
É para um bem maior. Vem cá, deixa a Bia trazer aqui pra gente, ó. Hoje a gente teve esse lanchinho aqui, que é o finger food da Quitanda das Empadas, da Tia Pati. Hoje teve aqui, ó, as empadinhas. Esse aqui é de requeijão, né? Eu não vou botar na boca agora, vou comer, mas não vou comer no ar para não ficar feio. Mas a Quitanda das Empadas, você pode acessar o Instagram deles, que é o Quitanda _empadas. O telefone é o 479-9712-7036. Então é o 99712-7036. Daí você faz o seu pedido, tem um catálogo gigantesco ali de opções de buffet. Tem os docinhos também, né? Ó. O que tu prefere, Cris? Tu prefere o doce ou tu prefere o salgado? Eu gosto de um docinho. Lá no docinho, Eu gosto de um docinho. Então vou botar o docinho perto de ti. E tão Pronto. bonitos. Fica com o docinho perto de ti. Isso aqui foi especial pra você, ó, que ela mandou que hoje. chique. Então a gente vai fazer um lanchinho aqui, conversar, claro, um pouquinho mais. São 20 horas e 52 minutos. Então pra você que quer saber mais sobre a Cris Mili, entra no Instagram dela, @CrisMili_, é isso? Isso mesmo. Cadê o arroba da Cris Mili? Ó, faltou o arroba ali, ó. É o @Cris Mili com 2 L's. É assim mesmo? É assim mesmo. LI_. Exato. Ó, @Cris Mili com 2 L's _. Daí você fala com a Cris, com a assessoria dela, fica por dentro da agenda também da candidata, que já deve estar corrida, né? Já tá bastante. Todo mundo quer a candidata já em visita. Já, graças a Deus. Que bom, né? Isso é muito bom, que quando você é chamada é porque o pessoal tá querendo realmente falar com você e te conhecer um pouquinho mais. E isso pra mim é muito bom, porque todo mundo perguntava quem é a Cris. Então, isso é algo que as pessoas estão me dando a oportunidade para conhecer realmente quem é a Cris. Que sou como você. É gente como a gente. É gente como a gente. Cris, obrigada pela tua participação. Agradecer também ao Partido Novo, né, por trazer sua candidata aqui para apresentar para a comunidade, para São Francisco do Sul e região. Para você que nos acompanha aqui no Facebook, então essa live ela fica salva durante 30 dias e isso não sou eu que decido, infelizmente, é o tal do Mark Zuckerberg que agora expiram as lives, mas todos os dias a gente salva essa live também lá no nosso canal do YouTube. Então, para você que acessa diariamente o YouTube, todos os episódios do Clique ao Vivo você pode consultar e assistir ele inteiro, na íntegra, a hora que você quiser, qualquer dia da semana, de manhã, de tarde. Você que gosta da madrugada, vai lá maratonar os nossos episódios. A gente vai trazer os outros candidatos aqui também para conversar, isso tudo com agenda com os partidos e também com os próprios candidatos. A nossa primeira entrevistada foi a Cris Mili do Partido Novo, o número dela é o 30180 e você pode saber mais da Cris através do Instagram. Aqui no nosso feed do Facebook, você fica ligado, claro, 24 horas por dia, 7 dias por semana, para se manter muito bem informado sobre São Francisco do Sul e região, e lá no Instagram também. Então lá você tem enquetes, tem os nossos stories, então eu te convido a acompanhar sempre o nosso trabalho. Cris, muito obrigada, viu? Obrigada. E depois que passar, né, eleita, volta aqui para falar com a gente também, para contar como é que foi, vou voltar, como é que foi essa experiência aí para falar das tuas estrelas. Pode deixar, tá? que eu vou Combinado? voltar com muita honra. Gente, um beijo para vocês. A gente vai embora agora. A gente vai comer tudo isso aqui, né? Que a Quitanda das Empadas mandou pra gente com suquinho, refrigerante. Mas uma excelente noite para você e conheça mais a Cris Mili lá no Instagram da candidata. E valeu. vote lá em 30180. Boa noite. Tchau.